A graça e a paz esteja com todos vocês. Que Deus continue nos abençoando, nos sustentando em mais um pouquinho que vamos estudar da palavra dele, né? Primeiro nós vamos orar e pedir a Deus que abra o nosso coração, que abra a nossa mente, para que o Espírito Santo possa nos revelar a tua palavra, a tua vontade, o teu desejo sobre as nossas vidas. Pai amado, Pai maravilhoso, Pai de misericórdia, muito obrigada pelas nossas vidas. Obrigada, Paizinho, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, abrindo a tua palavra, estudando, buscando o entendimento, Pai, para que possamos viver uma vida de acordo com o teu querer. Pai, nós temos que ser muito gratos, porque vivemos em países onde temos a liberdade de ir à tua casa, de abrir a Bíblia, de ler, de falar sobre a tua palavra sem medo de sermos presos, sem medo de morrer. Oh Deus, isso é um privilégio muito grande. Quantas pessoas passam meses, anos, sem poder se reunir para louvar e bendizer o teu santo nome. E é por isso que nós pedimos, ó Pai, a tua proteção constante sobre cada um daqueles que buscam a tua face e que desejam, ó Pai, um dia viver a eternidade ao teu lado. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais de João 14, a segunda aula, né? Nós estudamos aquele dia até o versículo 6 e hoje nós vamos estudar do 7 até o 15, mas nós vamos dividir ele em 3 partes. Então eu vou ler agora do 7 até o 11 e aí vou falar um pouquinho desse pedacinho. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus deixa claro aqui que não existe separação entre Deus Pai e Deus Filho. Nesse pedacinho ele só cita Deus Pai e Deus Filho, mas depois ele inclui Deus Espírito Santo para completar a perfeição da Trindade. Quando Jesus nos diz que ele e o Pai são um só, ele nos diz que nós precisamos entender de uma vez por todas que na Trindade não existe aquele que é mais poderoso, aquele que tem menos poder, aquele que pode realizar mais coisas, aquele que pode realizar menos. Não. Muitas pessoas, a gente que trabalha com o estudo da Bíblia, que trabalha principalmente com adolescente, a gente vê uma crença muito grande de que Deus Pai é o Deus Todo-Poderoso, de que Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalha para Deus Pai. Isso é um erro muito grande. Não significa quando diz que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou o mundo, que Jesus e o Espírito Santo não estavam lá. Todos eles têm o mesmo poder. Mas é como se em uma única pessoa tivessem dividido funções. A gente vê Deus Pai como Criador, Deus Pai como aquele que realiza as grandes coisas.
Jesus como aquele que representa o amor, aquele que se entregou, aquele que mostrou obediência, aquele que veio aqui e sofreu para que a gente pudesse de novo ter uma vida plena na presença de Deus. E Deus Espírito Santo é aquele como se fosse apenas um espírito que desceu, que está aqui no meio de nós, que quando a gente erra, ele mostra, opa, aqui está errado, aqui você pecou. É como se ele fosse a nossa consciência. Mas não é assim que funciona. Os três são um só Deus. O Deus que realiza todas as coisas, o Deus que criou, o Deus que mantém, o Deus que dá conhecimento, o Deus que salva e o Deus que vai nos resgatar para que a gente possa estar com Ele no céu. Então, Jesus, ele quer mostrar nessa passagem que eles são um só e que eu preciso conhecer Ele e conhecer Deus Pai. Quando lá em Gênesis 1:26 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Todas as outras coisas Deus diz que haja luz, que haja separação, que foi a palavra de Deus. Mas quando ele fez o homem, a criação perfeita, ali ele quis mostrar que estavam os três. Ali ele quis mostrar que a obra era perfeita porque havia nela a boa, perfeita e agradável vontade da Trindade. Mas Jesus não fala ali sobre Deus Espírito Santo. Quando ele fala façamos quem? Só ele, Jesus? Não. No segundo versículo da Bíblia, em Gênesis 1:2, está escrito assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali estava o Espírito Santo. Ali estava ele presente na criação do mundo. Ali estava ele na vontade perfeita. Então, não existe um mais poderoso que o outro. Não existe aquele que vai poder fazer por mim e por você mais. Não, eu preciso conhecer Jesus porque eu preciso chegar a Deus Pai, porque Ele é que vai me dar. Não. Ele nos dá de acordo com a vontade dEle. Ele nos dá de acordo com o que precisamos. Mas não é só Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo na perfeição da Trindade. Em João 1:22-25 diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele fez, a vida eterna. Por quê? Porque não existe possibilidade da gente excluir qualquer um que seja da Trindade. Nós conhecemos religiões que não creem que Jesus é o Filho de Deus, que creem que Ele é um profeta, que creem que Ele foi um homem muito bom, que Ele é um servo de Deus, que comparam Jesus com Elias, que comparam Jesus com Moisés. Essa comparação faz com que essa pessoa não alcance a vida eterna. Eu jamais posso desacreditar em qualquer um da Trindade. Os três são um só. E eu só posso ter a salvação se eu crer na Trindade perfeita e absoluta de Deus. Então,
Então não existe a possibilidade de uma vida com Cristo, de uma comunhão com Deus, se no meu coração eu não amar, eu não respeitar, eu não adorar a Trindade. Aí, agora nós vamos para mais uma lição, a quarta lição, que é aceitar Cristo. Não é só acreditar nele. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior que estas, porque eu vou para o meu Pai. Este é o versículo 12. Não tem chance da gente crer em Deus, da gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e essa fé e esse Cristo não produzir transformação nas nossas vidas. Não existe a possibilidade de aceitar Jesus, de receber o Espírito Santo dentro de nós e a nossa vida continuar a mesma. Por isso que a palavra de Deus diz, por isso que Jesus diz, que nós temos que nascer de novo. Nós seremos nova criatura, porque Jesus transforma, porque o Espírito Santo, ele não chega e habita numa casa suja, numa casa bagunçada, numa casa com problemas. Primeiro ele entra, ele ajeita, ele transforma, ele faz reforma, aí depois ele habita, depois ele usa aquela casa. Então, nós, a partir do momento, o primeiro passo é aceitar Jesus de todo o nosso coração. Depois é fazer com que a gente conheça esse Jesus. Nós precisamos de intimidade. Nós precisamos saber o que alegra o coração dele. Nós precisamos saber como que a gente está cada dia mais perto da vontade dele. E aí depois nós precisamos confiar, descansar e entregar as nossas vidas para que ele faça a mudança. Não adianta, às vezes, a gente brigar com o filho, com o marido, com a esposa, com o amigo, com um membro de igreja, bater boca, porque isso que você faz é errado, porque está escrito não. O nosso papel é abrir a palavra de Deus, é mostrar, falar, fulano, olha aqui, lá no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. No outro livro diz isso, isso. Nós precisamos mostrar a verdade. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas a partir do momento que a nossa conversão é genuína, ela é verdadeira, o nosso amor por esse Cristo é verdadeiro, não existe a possibilidade da gente não desejar essa mudança, da gente não esperar por essa mudança. Então, aquele que crê em Jesus, verdadeiramente, ele é transformado e a vida dele vai ser transformada e ele vai apresentar para o mundo as obras que vão ser realizadas nele e por ele. Porque Jesus, ele muda a nossa vida, mas ele também usa a nova criatura que nós nos tornamos para mudar a vida de outras pessoas. É assim que ele age. Ele age em nós e através de nós, porque ele é perfeito. Ele não precisa de mim para convencer ninguém. Ele não precisa de pastor, ele não precisa de padre, ele não precisa de presbítero, de diácono, de nada. Ele é perfeito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas ele me usa para a honra minha, para o meu crescimento. Porque quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Quando o outro cresce através de mim, significa que eu também estou crescendo. Então, o trabalhar na obra de Deus, o ser usado por Deus, não é porque eu me tornei melhor do que o outro. Não é porque eu cheguei num ponto onde, agora eu estou perfeita. Ah, se Deus está me usando como professor de escola dominical, estou salva. É o contrário. Maior vai ser a carga.
maior vai ser os desafios, mais o inimigo vai lutar, porque cada vez que eu me aproximo mais de Deus, mais ele tem a certeza de que ele me perdeu. Então ele vai lutar mais. Os meus desertos vão ser maiores, mas em compensação, a minha comunhão com Deus também vai ser muito maior. E isso não tem nada que pague. E a quinta lição que nós tiramos nesse texto é: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Sempre nas outras passagens, nós vamos estudando mais para frente, fala que tudo aquilo que a gente pede em nome de Jesus, o Pai me dá. Mas nessa passagem está clara que tudo aquilo que eu pedi a Jesus, em nome dele, ele me dá. Aqui é a prova que não é só Deus Pai que concede, não é só Deus Pai que realiza. Jesus tem o mesmo poder, Jesus tem a mesma capacidade. E ele fala que tudo aquilo que eu pedir em nome dele. Como assim em nome dele? Às vezes a gente acredita que qualquer coisa que eu pedir ele vai me dar, que ele tem obrigação de me dar porque ele me prometeu. Mas existe uma diferença quando eu peço a ele aquilo que é a minha vontade. E quando eu peço a ele e alinho a minha vontade à vontade dele. Quando eu peço a Jesus que realize algo que não seja alinhado à vontade dele, ele não tem obrigação de me conceder, porque ele é Deus, ele não é o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada seria aquele que qualquer coisa que eu pedir, ele vai me dar, porque ele me deu o desejo. Deus não. Deus quer realizar em mim aquilo que vai ser bom para mim, para as outras pessoas e que vai glorificar o nome dele. Ah, se eu pedir em nome de Jesus, que a minha vizinha que fica me atentando à minha vida deu uma doença, ele vai me atender? Não, ele não quer que a minha vizinha dê uma doença. Ele não pode conceder para mim pedidos que vão prejudicar, que vai contra aquilo que ele é amor, ele é misericórdia, ele é graça. Outra coisa, às vezes a gente pede algo que para a gente é tão importante. Às vezes, por exemplo, alguém que tem uma vida financeira difícil, alguém que passa por dificuldades, ora por anos, Deus, me dá um emprego aonde eu possa ganhar mais, aonde eu possa ter uma vida mais fácil. E às vezes Deus não atende. E aí a pessoa fala: Deus, mas a única coisa que eu estou te pedindo é para mim ter uma situação mais confortável. Mas Deus conhece lá na frente. Como diz o outro, eu só vejo até na esquina. Deus vira a esquina. Deus vê depois da curva. E às vezes, um pouco mais de dinheiro dentro daquele lar vai afastar eles da presença de Deus. Às vezes, aquela pessoa que hoje não tem dinheiro para poder, às vezes, comprar o básico, às vezes tem dificuldade de comprar a comida, a roupa, de pagar as despesas diárias da casa. Se ele tiver um extra, ele vai beber, ele vai agredir a família, ou ele vai dar mais dinheiro para o filho, que através daquele dinheirinho a mais vai ter a oportunidade de usar uma droga. Então Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece a mente de cada um. Deus sabe o que eu vou fazer com aquilo que eu pedi. Ele sabe se aquilo vai ser para o meu bem ou se vai ser para o meu mal. Então por isso que Deus nem sempre atende o que a gente pede, porque Ele sabe o que eu vou fazer com aquilo. Na resposta de Deus, nós temos 3 respostas: sim, não e espere. O espere é o mais difícil,
Porque o ser humano, quando ele escuta um não, rapidinho, ele passa para o próximo pedido, para o próximo desejo. O sim ele vai comemorar, ele vai usufruir. Mas não tem nada mais difícil do que quando a gente pede algo e a gente precisa esperar. A coisa mais difícil é o silêncio de Deus, porque às vezes a gente fala, eu estou pedindo e ele não me escuta, ele esqueceu de mim. Deus nunca vai esquecer de você. Deus nunca vai fechar os ouvidos para você, nunca. O coração de Deus, ele está sempre aberto para os filhos dele. O coração de Deus está pronto sempre para olhar e fazer por você. Mas o tempo dele não é o meu e não é o seu. Um grande exemplo disso é José. Quanto José passou? Quanto tempo levou para José lá na frente receber? Uma hora nós vamos estudar sobre isso, porque é muito fantástico o que Deus fez através da vida de José. Mas é só um exemplo de que o tempo dele é diferente do nosso. A vontade dele é diferente. E tudo em Deus é processo. Ele precisa nos preparar. Como eu disse, às vezes, quando eu peço uma vida melhor, naquele momento eu não tenho capacidade de ter mais dinheiro, de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor. Às vezes o meu fusquinha quebradinho, velhinho, não consegue correr, ele vai me dar um carro veloz, que eu vou para a estrada correr, vou matar uma família, vou me matar, porque eu não estava preparado para aquele carro melhor. Eu não tinha mentalidade para aquilo. Tudo em Deus é processo, porque Ele conhece o meu primeiro e o meu último dia. Então Ele faz de acordo com aquilo que é melhor para mim. Porque a palavra dele diz que a vontade dele para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Jesus não quer tristeza, Jesus não quer dor, Jesus não quer sofrimento. Isso foi o homem que buscou. Jesus não quer nada disso para nós. Deus nos criou para felicidade. Deus nos criou para perfeição, tanto que Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Perfeitos. Nós é que destruímos isso. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que escolhemos uma vida distante da vontade de Deus. E nessa quinta lição, quando Deus nos concede tudo que nós pedimos em nome dele, mas ele deixa algo no finalzinho muito importante, que se eu amar ele, eu vou guardar os mandamentos dele. Essa palavra aqui, esse livro, tem que ser o meu manual de fé e prática. Eu preciso crer que dessa capa até nessa capa, tudo que está aqui dentro é a mais pura verdade. Eu não posso acreditar no Velho Testamento e não acreditar no Novo. Eu não posso acreditar na Bíblia toda, mas um único versículo que vai contra o meu desejo, contra aquilo que eu quero viver, eu falar, não, isso aqui eu acho que está errado. Eu não tenho que achar nada na Bíblia. Eu não tenho que ter o meu conceito de Viviane da Bíblia, porque isso aqui é um livro que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Aqui está o que Ele quer de nós, é inegociável. Esta palavra, esse livro, tudo que contém aqui é inegociável. Não existe a possibilidade de mudança. Lá em Apocalipse, diz com todas as letras que se eu tirar qualquer coisa desse livro, será acrescentada uma maldição na minha vida. E se eu acrescentar também. Então, eu preciso ter muito cuidado quando eu tento interpretar a Bíblia do meu jeito. Quando eu tento dar um jeitinho em algum versículo. Quando eu pego um versículo isolado para justificar o meu pecado. Quando eu pego um texto isolado para justificar as minhas faltas, a minha iniquidade. Porque isso vai ter um peso muito grande diante de Deus.
existe uma situação que é você amar a Deus. E existe outra situação que é você amar e obedecer. Por isso que na Bíblia diz, muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Porque tem muita gente que realmente crê em Deus, tem muita gente que acredita que Jesus veio na terra, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, que o Espírito Santo vive aqui na terra, mas ele não permitiu a transformação desse evangelho, ele não obedece os mandamentos de Deus, então não existe a possibilidade dele receber aquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia nos diz que nós somos criaturas de Deus. Todo homem, toda mulher que nasceu desde Adão até o último que vai nascer é criatura de Deus. Agora, filho de Deus, aquele que ele tem como filho adotivo, aquele que ele adota para amar, para cuidar, é só aquele que aceitar Jesus. É só aquele que guardar no coração os mandamentos. É aquele que vai viver, é aquele que vai realizar as obras que Jesus realizou. Porque não tem como eu realizar nada em nome de Deus se eu não viver uma vida separada como Jesus viveu. Você acha que seria justo? Jesus veio aqui na terra, Jesus não tinha pecado, Jesus era perfeito, Jesus nunca cometeu uma falha e ninguém honrava, as pessoas humilhavam, as pessoas xingavam, colocavam ele para correr, as pessoas penduraram ele numa cruz. Ele sofreu. Quando a gente estuda a crucificação aos olhos da ciência, nós temos muito mais dimensão do que foi a dor e o sofrimento de Jesus. É algo surreal, é algo que a nossa mente não consegue dimensionar. Nunca, nunca, jamais. E aí eu quero vir para a terra, curtir o oba-oba, viver a vida do meu jeito, ao meu bel prazer, porque é assim que eu sou feliz. Porque é assim que eu quero viver. E aí eu vou para o mesmo céu que ele, que foi pendurado naquela cruz. O tempo que ele viveu aqui nessa terra, ele não viveu para o bel prazer dele. Ele não viveu pela felicidade dele. Ele viveu para nos mostrar como que eu chegaria no céu. Ele não me obriga a amá-lo. Ele não me obriga a transformar a minha vida. Ele não me obriga a fazer absolutamente nada. Ele me convida. A Bíblia diz, eu estou à porta e bato. Aquele que quiser, abre que eu vou entrar. Ele não arromba a porta. Ele deixou isso bem claro. A minha escolha. Eu posso escolher. Mas eu tenho que arcar com as consequências. Então eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso amar Jesus e viver o mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus, aquele que ama Deus, aquele que serve a Deus, é inimigo do mundo. Não significa que eu não vou querer as coisas do mundo. Vou continuar. É por isso que ele diz, aquele que quer servir a ele, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Qual que é a minha cruz? A minha cruz sou eu mesma. A minha cruz é o meu desejo de cometer o pecado. A minha cruz é eu ter que renunciar todos os dias. Esse é o sofrimento que eu tenho que participar com Jesus. Porque Jesus foi tentado, Jesus passou fome, Jesus sofreu, mas ele venceu. Ah, mas ele venceu porque era Deus. Não, ele venceu porque ele estava em Deus. Porque aqui na terra, ele só venceu porque ele estava no Pai. E assim é comigo e com você. Nós vamos vencer se nós estivermos nele. Como que eu estou nele? Obedecendo, seguindo os passos dele,
sede santo como eu sou. Eu vou ser perfeita como Jesus? Não, eu vou buscar a santidade. Todos os dias, quando eu abrir os meus olhos, ali começa uma batalha. Ali começa uma nova guerra. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, enquanto você viver, você vai travar uma batalha contra o pecado, contra o diabo, contra os seus desejos. Como que Paulo disse? O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Ele, que era um homem perfeito e especial, chegou a essa conclusão. Imagina eu e você. Porque Paulo era um homem perfeito. Todo ser humano pode ser um Paulo, pode ser um Moisés, pode ser um Elias. A diferença de Elias, Paulo, José, para mim e para você, é o quanto eles amavam a Deus, o quanto eles buscavam. Vocês lembram Daniel? Daniel, mesmo quando houve a proibição, Daniel não se intimidou. Era o horário dele orar, era o horário dele buscar, ele ia buscar. Ele e os amigos, de maneira alguma, aconteça o que acontecesse, eles jamais iam virar as costas para Deus, eles jamais iam se dobrar diante de outros deuses. Será que eu e você fazemos isso? Será que a gente abre mão de qualquer coisa pelo nosso tempo com Deus? Será que nós abrimos mão dos prazeres dessa terra para honrarmos o nosso Deus? Daniel abriu mão daquelas comidas maravilhosas que o rei comia, para comer verdura e legume e beber só água, para não colocar no corpo dele nada que fosse contaminado, porque tinha sido consagrado a outros deuses. Será que eu e você abrimos mão dos prazeres dessa terra para poder nos enchermos do Espírito Santo? Essa é a diferença. Daniel dormiu quietinho, com um monte de leãozinho bonzinho. Os amigos dele passaram a noite naquela fornalha, nem calor sentiram. A Bíblia diz que quando eles saíram de lá, nem cheiro de fumaça não tinha neles. Mas que o fogo era tão grande que os homens que foram tirá-los de lá, na porta do lado de fora, foram consumidos pelo fogo. Sabe por quê? Porque a busca deles, a entrega deles foi maior do que a nossa. Então não é porque eles são melhores do que nós, é porque o desejo deles é maior do que o nosso. E é isso que eu te convido hoje, para que o seu desejo seja maior a cada dia, que você deseje esse Deus, essa comunhão, esses mandamentos na sua vida cada dia. Que você busque a vontade de Deus para a sua vida todos os dias. É isso que eu te convido hoje. Pai, obrigada pela tua palavra. Oh Deus, uma palavra que nos fortalece, uma palavra que nos conforta, uma palavra que nos dá uma alegria que nada nesse mundo pode se igualar. Louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigada, Pai, pela tua graça. Graça essa que nós não merecemos. Favor imerecido. Misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus que ressuscita, o Deus que abre o mar, o Deus que traz o maná, esse Deus me ama, esse Deus cuida de mim, esse Deus me dá tudo aquilo que eu preciso, não só para me satisfazer, não só para me proteger, mas para me fortalecer, para que outras pessoas o conheçam através da minha vida. Oh Deus, obrigada por ser meu Pai, obrigada pelo colo, obrigada pelo abraço quando eu estou numa situação difícil, obrigada pelo abraço que o Senhor me dá quando eu também tenho vitórias, porque esse é o meu Deus, aquele que está comigo em todo e qualquer momento. Em
nome de Jesus que agradecemos e pedimos. Amém. Que Deus nos abençoe e no próximo a gente encerra João 14. Que Deus esteja com todos nós e que Ele possa regar essa palavra para que ela dê muitos frutos nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Deus nos abençoe.